O peso do mundo, muitas vezes, parece recair desproporcionalmente sobre os ombros das mulheres. Das demandas da carreira, à complexidade das relações familiares, passando pela constante pressão para sermos perfeitas em todas as esferas, é fácil sentir-se sobrecarregada, como se estivéssemos permanentemente numa batalha desigual contra adversidades que parecem intransponíveis. Não se trata apenas de lidar com o estresse diário. Trata-se de navegar um mar de expectativas, comparações e, por vezes, de sentir-se invisível ou subestimada. É neste cenário, tão familiar para muitas de nós, que a sabedoria ancestral pode oferecer não apenas consolo, mas ferramentas práticas para erguer a nossa própria força interior. A filosofia estoica, muitas vezes vista como um sistema de pensamento árido e distante, na verdade, oferece um caminho surpreendentemente acessível e poderoso para cultivar a resiliência, a clareza mental e uma profunda sensação de alto valor, precisamente quando mais precisamos. Não estamos falando de reprimir sentimentos ou de nos tornarmos insensíveis às injustiças do mundo. Pelo contrário, o estoicismo, quando aplicado à nossa realidade, convida a uma compreensão mais profunda de nós mesmas e do mundo ao nosso redor. Ele nos ensina a distinguir aquilo que podemos controlar daquilo que escapa ao nosso alcance, uma distinção fundamental para a serenidade. Quantas vezes nos desgastamos com preocupações sobre o que os outros pensam, sobre eventos passados que não podemos mudar, ou sobre o futuro incerto? O estoicismo nos oferece um farol de luz nesse nevoeiro de ansiedade, guiando-nos para um lugar de maior controle interno. É um convite para redirecionar nossa energia, não para a luta fútil contra o inevitável, mas para o fortalecimento do nosso caráter, para a prática da virtude e para a construção de uma fortaleza interna inabalável. Nossa jornada aqui não será uma exploração teórica abstrata, mas sim uma aplicação prática de princípios atemporais às nossas vidas modernas. Pensaremos em como essa filosofia pode nos ajudar a gerenciar as tempestades emocionais que surgem, a encontrar a coragem para enfrentar desafios que parecem gigantescos e a tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos, em vez de sermos arrastadas pelas correntes da opinião alheia ou do medo. A história de Davi e Golias, um jovem pastor que, munido de uma funda, uma pedra e uma fé inabalável em Deus, enfrentou e derrotou um gigante que aterrorizava um exército inteiro, serve como uma metáfora poderosa. Não se trata apenas de um conto de heroísmo bíblico, mas de uma lição sobre a força que reside na convicção interior, na preparação e na capacidade de enxergar além da aparência imponente do problema. Davi não possuía a força física de Golias, nem as armas de um guerreiro experiente. Ele possuía algo mais valioso, a clareza de propósito, a confiança em suas habilidades, aperfeiçoadas pelo pastoreio de ovelhas, e crucial-lhe a fé de que não estava sozinho. Este roteiro busca desmistificar o estoicismo, apresentando-o como um aliado prático para mulheres que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar em meio às complexidades da vida contemporânea. Vamos desconstruir a ideia de que a força se manifesta apenas na agressividade ou na imposição. A verdadeira força, como Davi demonstrou, pode ser encontrada na serenidade, na perspicácia e na coragem de agir de acordo com o que é certo, mesmo quando o mundo ao redor parece gritar o contrário. A jornada que propomos é de autodescoberta e empoderamento, inspirada por uma filosofia que valoriza a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, virtudes que todos nós possuímos em potencial, esperando para serem cultivadas e utilizadas. Ao olharmos para a história de Davi, não veremos apenas um menino vencendo um gigante,
mas sim um arquétipo de como podemos, com as ferramentas certas e uma perspectiva clara, enfrentar nossos próprios Golias, sejam eles desafios profissionais, dilemas pessoais ou as pressões sociais que tantas vezes nos fazem sentir pequenas. A relevância desta abordagem reside na sua capacidade de ressoar com as experiências femininas de forma autêntica. Muitas de nós aprendemos a associar força à agressividade, a competir em um campo de jogo que nem sempre foi projetado para nós. O estoicismo oferece uma alternativa: a força da resiliência, a força da razão, a força da autoconsciência e a força da aceitação. É um convite para reconhecer nossas próprias capacidades, para valorizar nossa perspectiva única e para construir uma base sólida de autoconfiança que não dependa da aprovação externa ou das circunstâncias mutáveis. A história de Davi, em sua simplicidade e profundidade, encapsula essa ideia. Ele não tentou ser Golias, ele foi Davi, com suas próprias ferramentas e sua própria força. E é exatamente isso que o estoicismo nos encoraja a fazer: ser a melhor versão de nós mesmas, equipadas com a sabedoria para navegar o mundo e a coragem para enfrentar nossos desafios com dignidade e propósito. Estamos prestes a mergulhar em como podemos aplicar esses princípios para transformar nossas vidas, encontrando paz em meio ao caos e força em nossa própria essência. A gestão das nossas emoções, um campo de batalha interno constante para muitas de nós, é onde a filosofia estoica oferece um dos seus mais valiosos presentes. Em vez de nos ensinar a reprimir a raiva, a tristeza ou a ansiedade, o estoicismo nos convida a uma observação atenta e compreensiva dessas experiências internas. Pense em como, frequentemente, reagimos impulsivamente a situações frustrantes, dizendo ou fazendo coisas das quais depois nos arrependemos. Essa reatividade, segundo os estoicos, nasce de um julgamento equivocado sobre os eventos. Atribuímos um poder desproporcional a fatores externos e nos esquecemos de que nossa resposta é, em última instância, uma escolha. Davi, ao se deparar com o imponente Golias, não cedeu ao medo paralisante que tomou conta dos soldados israelitas. Ele não ignorou a ameaça. Ele a avaliou focando em sua própria capacidade e em sua confiança divina, em vez de se deixar consumir pelo tamanho e pela ferocidade do gigante. A prática estoica da premeditatio malorum, ou a antecipação dos males, não é um exercício de pessimismo, mas sim uma forma de preparar a mente para as adversidades que inevitavelmente surgirão. Ao contemplarmos a possibilidade de contratempos, uma crítica no trabalho, um mal-entendido com um ente querido, um imprevisto financeiro, não para nos lamentarmos, mas para considerarmos como responderíamos com virtude e razão, construímos uma armadura psicológica. Isso nos permite enfrentar tais situações com maior equanimidade quando elas ocorrem, pois já exploramos mentalmente as estratégias e mantivemos a calma. Imagine, por exemplo, que você está prestes a apresentar um projeto importante e, de repente, descobre um erro significativo. Se você já ponderou sobre a possibilidade de imprevistos e decidiu que sua resposta seria a honestidade e a busca por uma solução rápida, em vez de entrar em pânico ou tentar esconder o problema, você estará muito mais preparada para lidar com essa situação de forma construtiva. Ademais, a filosofia estoica nos encoraja a examinar criticamente os pensamentos que geram nossas emoções. Muitas vezes, nossas reações emocionais intensas não são causadas pelo evento em si, mas pela interpretação que fazemos dele. Se alguém lhe dirige uma palavra áspera, a emoção que surge, seja mágoa, raiva ou insegurança, pode ser amplificada por pensamentos como "essa pessoa me odeia" ou "eu sou inadequada". O estoicismo nos ensina a questionar a validade desses pensamentos.
Seria possível que a pessoa estivesse tendo um dia ruim? Seria possível que a palavra áspera não fosse um ataque pessoal, mas um reflexo do estado dela? Ao desafiarmos essas interpretações automáticas e buscarmos uma perspectiva mais racional e objetiva, podemos desarmar o poder que essas emoções têm sobre nós. Davi, ao invés de acreditar na narrativa de que Golias era invencível, focou na verdade que ele conhecia, sua própria força interior e a proteção divina. Outro aspecto crucial na gestão emocional estoica é a aceitação do que não podemos mudar. Há uma vasta gama de eventos e circunstâncias em nossas vidas que estão completamente fora do nosso controle. Tentar resistir a eles, lutar contra o inevitável, é uma fonte inesgotável de sofrimento. A arte estoica reside em discernir o que está em nosso poder, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações e o que não está. Ao direcionarmos nossa energia para o que podemos influenciar, liberamos uma quantidade imensa de estresse e frustração. Pense em situações sociais onde nos sentimos pressionadas a nos conformar ou a participar de dinâmicas que nos desagradam. Em vez de nos consumirmos com a ansiedade de sermos rejeitadas, podemos conscientemente escolher nosso nível de engajamento, focando em manter nossa integridade e nossa paz interior, aceitando que a reação dos outros a essa escolha não está sob nosso controle. Essa distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos é a base para a serenidade emocional. Quando um plano não sai como esperado, em vez de nos lamentarmos pela perda do resultado ideal, podemos focar na nossa resposta. Aprendemos com o que aconteceu, fomos resilientes, agimos com integridade mesmo diante do contratempo. Essa mudança de foco, de um resultado externo e incerto para uma ação interna e virtuosa, é libertadora. A história de Davi, embora seja um conto de vitória, também ilustra essa aceitação. Ele não podia controlar o tamanho de Golias ou a covardia do exército. Ele podia, no entanto, controlar sua própria ação, sua fé e sua determinação. Essa capacidade de focar na esfera de influência pessoal é um dos pilares para construir uma mente resiliente e emocionalmente equilibrada, capacitando-nos a responder aos desafios da vida com sabedoria e coragem, em vez de sermos vítimas das circunstâncias. Ao entrelaçarmos as considerações sobre a navegação das tempestades emocionais e o fortalecimento do nosso âmago, emerge uma paisagem de profunda clareza. Percebemos que a verdadeira fortaleza não se manifesta na ausência de desafios, mas na maneira como escolhemos nos posicionar diante deles. É como um rio que, ao encontrar um obstáculo, não se detém, mas encontra um novo curso, fluindo com persistência e adaptabilidade. As reflexões anteriores nos guiaram a uma compreensão mais sutil do que significa ser resiliente, não como uma armadura impenetrável, mas como uma capacidade intrínseca de absorver os impactos e seguir em frente, mais sábias e mais firmes. Nossa jornada até aqui nos preparou para vislumbrar um horizonte onde as decisões não são mais ditadas pelo pânico ou pela pressão externa, mas sim por um compasso interno de virtude e razão. Vimos como a clareza de propósito, similar à que guiou o jovem pastor em sua empreitada singular, nos capacita a discernir o caminho mais autêntico em meio ao ruído das expectativas alheias. A aceitação serena daquilo que não podemos moldar, quando alinhada com a ação deliberada sobre aquilo que nos pertence, cria um espaço fértil para o crescimento, um terreno onde as sementes da sabedoria podem germinar e florescer. É nesse intercâmbio entre a aceitação e a ação que encontramos um equilíbrio dinâmico, permitindo-nos avançar com passos firmes, mesmo quando o terreno à frente é incerto. Refletindo sobre esta caminhada até o momento, percebemos que os fios que exploramos começam a se unir,
tecendo um padrão coeso de autodomínio e propósito. As ferramentas de discernimento emocional, a cultivação da força interior e a prática de decisões ponderadas convergem para um ponto central: a capacidade de moldar nossa própria experiência de vida, independentemente das circunstâncias externas. É como se, ao longo desta exploração, tivéssemos desvendado um mapa detalhado que nos mostra não apenas os desafios, mas também os caminhos seguros e os refúgios internos que sempre estiveram à nossa disposição. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que a sabedoria estoica não é um fim em si mesma, mas um convite contínuo à prática e ao aperfeiçoamento. As lições aprendidas não são para serem meramente contempladas, mas para serem vividas, integradas em cada escolha, em cada reação, em cada momento de incerteza. O legado de figuras como Davi nos lembra que a grandeza muitas vezes reside na simplicidade da convicção e na coragem de agir conforme essa convicção, mesmo quando as probabilidades parecem esmagadoras. Essa perspectiva nos impulsiona para a compreensão final de nosso próprio potencial inato. A convergência dessas ideias nos prepara para abraçar a derradeira dimensão desta filosofia, a afirmação do nosso valor intrínseco e a celebração da nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa. O que exploramos até agora não é apenas um conjunto de técnicas, mas uma filosofia de vida que nos capacita a encontrar nossa própria bússola interna, a navegar com serenidade pelos mares da existência e a emergir não ilesas, mas fortalecidas e com um profundo senso de alto valor. É a culminação de uma jornada que nos leva a reconhecer a força que sempre residiu em nós, aguardando apenas ser descoberta e cultivada. A jornada que empreendemos através dos ensinamentos estoicos, iluminada pela parábola atemporal de Davi e seu embate contra Golias, culmina não em um ponto final, mas em um convite para a prática contínua e a autodescoberta. Vimos como a filosofia estoica, longe de ser um mero exercício intelectual, oferece um arsenal de ferramentas pragmáticas para navegarmos as complexidades da vida moderna, especialmente para nós, mulheres, que muitas vezes carregamos fardos invisíveis e enfrentamos pressões dissimuladas. A capacidade de gerenciar nossas emoções, não através da supressão, mas da compreensão e do discernimento, é um dos pilares dessa sabedoria. Aprendemos a reconhecer que nossas reações são, em grande parte, uma consequência de nossos julgamentos e interpretações, e que, ao questionar e refinar esses pensamentos, podemos encontrar uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. A aceitação daquilo que foge ao nosso controle, essa arte sutil de discernir o que nos pertence e o que não, libera uma energia preciosa que, de outra forma, seria desperdiçada em lutas infrutíferas contra o inevitável. Essa clareza nos permite direcionar nossa força para aquilo que realmente podemos moldar: nossas escolhas, nossas atitudes e nosso caráter. A história de Davi, o jovem pastor que, com uma funda e uma fé inabalável, enfrentou e derrotou um gigante que amedrontava um exército, ecoa profundamente em nossa busca por força interior. Ele não possuía as armas de um guerreiro experiente, nem a força bruta de seu adversário. Sua vitória residiu em sua convicção, em sua preparação meticulosa, fruto de anos de pastoreio, e em sua inabalável confiança em um poder maior. Essa narrativa nos ensina que a verdadeira força não reside na imposição ou na agressão, mas na serenidade, na perspicácia e na coragem de agir em conformidade com nossos valores mais profundos, mesmo quando a oposição parece esmagadora. O gigante que cada uma de nós enfrenta, seja ele um desafio profissional, um obstáculo pessoal, uma dúvida autoimposta ou uma pressão social,
pode ser superado não ao tentarmos nos tornar o gigante, mas ao abraçarmos nossa própria essência, nossas próprias ferramentas e nossa própria força, aperfeiçoadas pela experiência e guiadas pela razão e pela virtude. A verdadeira prática começa agora. Ao internalizarmos esses princípios estoicos, não buscamos uma transformação instantânea, mas um compromisso diário com o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. É um convite para que, a cada amanhecer, escolhamos conscientemente como queremos responder ao mundo, como queremos nutrir nossa força interior e como queremos viver de acordo com aquilo que consideramos justo e bom. A resiliência não é um dom inato, mas uma habilidade cultivada, um músculo fortalecido com o exercício constante da reflexão, da aceitação e da ação virtuosa. Ao focarmos em nossa própria esfera de controle, nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações, descobrimos um poder transformador que não é abalado pelas tempestades externas. A nossa autoestima, quando enraizada na prática da virtude e na sabedoria, torna-se um alicerce inabalável, independente de validações externas ou do sucesso transitório de empreendimentos. Em essência, esta exploração nos revela que a sabedoria estoica, quando aplicada com discernimento e compaixão, oferece um caminho robusto para autodomínio e a realização pessoal. Ela nos capacita a encontrar nossa própria voz em meio ao ruído, a construir uma fortaleza interior que nos protege das adversidades e a viver vidas mais significativas e plenas, alinhadas com nosso mais profundo senso de propósito. A história de Davi nos lembra que, mesmo diante do aparentemente impossível, a combinação de preparação, convicção e uma perspectiva clara pode nos levar a superar nossos maiores desafios. Que possamos, cada uma de nós, abraçar essa sabedoria não como um fardo, mas como um guia luminoso, permitindo-nos florescer com força, serenidade e uma inabalável autovalorização. A busca pela sabedoria é uma jornada contínua e, a cada passo, descobrimos mais sobre nossa própria capacidade de enfrentar e superar nossos Goliazes, emergindo mais fortes, mais sábias e mais em paz.